Hoje o tema é sobre livros infantis e materiais para estimular o seu bebê e sua criança. Estou aqui com a minha irmã Ruth. Eu tenho um bebê que tem 7 meses hoje e ela tem uma criancinha de 4 anos, o meu sobrinho bem maravilhoso. Queria mostrar aqui para vocês, para iniciar, são esses materiais, não são necessariamente livros, mas materiais, figuras de alto contraste. Essas aqui eu achei na Shopee e foram um preço maravilhoso, né? Para começar com um bom preço já é uma coisa boa. Por que alto contraste? As crianças, elas nascem com uma visão não muito bem desenvolvida. Ela vai se consolidando a partir dos primeiros meses. No primeiro mês é onde mora o primeiro salto do desenvolvimento, é quando a gente vê que a visão da criança realmente está começando a melhorar. E essas figuras de alto contraste, no preto e no branco, elas vão chamar mais a atenção da criança, porque ela não assimila muito bem ainda as cores. Eu mostrava essas aqui para Luca e ele ficava bastante atento. E você vai observar ela seguindo a imagem. Você pode colocar para ela ver durante aquele tempinho de bruços. Que seria uma forma interessante de testar a atenção, a visão dele também? A gente pode usar para estimular a atenção, estimular a visão, para que ele fique de bruços, né? Tem o tempo de bruços que também ajuda no fortalecimento da musculatura. Todas essas coisas que a gente vai mostrar aqui, elas são fatores que contribuem, são formas de contribuir para o desenvolvimento neuropsicomotor da sua criança. A gente está falando de crianças... A partir de quantos meses você usou aqui, com ele? Eu usei desde o primeiro mês. A partir da idade 0 a gente já pode usar essas figuras de alto contraste. Eu colocava muito na hora de fazer o tummy time, porque naturalmente a criança não gosta de ficar de bruços, a gente também não deve deixar tempo exaustivo. E também não deve ficar na neura de estimular demais o bebezinho muito pequeno. Mas o hábito de leitura e a estimulação minimamente, ela vai contribuir para que ele se habitue desde cedo com essa prática. Então eu mostrava as figurinhas, aí falava relógio, mamadeira, sol. Tem algumas figuras abstratas que eu não vou saber. Não é o só, que é. olha, Luca, vai dizendo o que é, né? E eu acho legais esses cartões. Esse aqui, de preto e branco, é de 0 a 3 meses. De 3 meses a 6 meses, a gente pode usar um material já com o acréscimo da cor vermelha, que ele também vai assimilar melhor a partir dessa fase. Uma coisa importante de se falar... A gente pode ler livros com eles também, desde o início. Por mais que eles não tenham um entendimento pleno do que a gente está falando, o tom que a gente impõe no contar história gera uma sensação prazerosa. Antes de dormir, ou um tempo de lazer que vocês tenham juntos. Até para evitar ficar o tempo todo em frente a uma televisão, né? Esse aqui, por exemplo, já tem a coloração vermelha. Várias figurinhas e elas são frente e verso. Algumas, meu bebê já colocou na boca, estão um pouco amassadas. E isso é um ponto importante, porque existe uma idade adequada para a criança manusear alguns livros e materiais também. Eu coloquei um livro de papelão, como esse aqui, que tem quebra-cabeça dentro. A gente abre, são os animaizinhos de estimação. Aí depois, uma criança maior, ela consegue pegar as pecinhas e montar esse quebra-cabeça. Mas eu fui dar para o meu filho manusear e ele colocou na boca. Isso aqui é um papelão, vai derreter. Não é uma boa ideia. Então, deixa para a idade adequada, que a criança não vai ficar colocando tanto as coisas na boca. Para crianças pequenininhas, também uma ótima sugestão para a hora do banho ou para ela babar mesmo, para botar na boca, são esses livrinhos. Mas é que eles começam a segurar mesmo? 4 meses? 5? Eu não lembro. A criança... Ela já nasce com o reflexo da preensão palmar. Ela já tende a segurar, mas ela não vai conseguir manusear, transferir entre as mãos. Isso ela começa a fazer entre o 3º e o 4º mês. E aí é uma fase boa para, digamos, durante o banho você pode dar um livrinho. Esse aqui é do Pequeno Príncipe. Uma coisa que esses livros têm. Eles sempre têm alguma característica além do sensório, né? Algo auditivo, uma borrachinha para apertar. As cores começam a ficar mais nítidas para eles, também são uma forma de estimular. Aqui eu herdei vários da minha irmã mais velha, da minha sobrinha, Esther. E são livrinhos muito legais sobre vários temas, os animais do oceano. Eu ganhei também desses livros.
E isso aqui é uma ótima forma de você estimular e entreter sua criança desde os primeiros meses de vida. À medida que ela vai crescendo e vão surgindo demandas específicas, né, como a fralda e a escola, existem uma gama de livros hoje disponíveis para você falar desse assunto de uma forma lúdica, né? Me conta aí um pouquinho da sua experiência com o Ben. Cadê aquele livro dos animais? É o dos sonzinhos, né? É. Esse desde pequenininho, eu acho legal esse daqui, foi na leitura que eu comprei, mas ele mostra os animais, né, para já ir apresentando os animais à sua criança, e também você vai apertando e vai emitindo os sons. Ben usou tanto ele que já tá sem som, mas aí você vai dizendo, como é o som do tigre? E vai passando os animais, e ele é bem colorido. Eu achei muito legal esse aqui. Desde pequenininho, pode ir incentivando a leitura, acostumando ele a se informar, a se entreter através do livro. Eu acho que isso é importante, né? E quando ele entrou na fase do desfraude, que eu até comecei muito cedo e depois no microfone. Eu comecei muito cedo, com 1 ano e meio, depois eu dei uma desacelerada. Mas fraude. Foi. Por volta dos 2 anos, eu comecei a intensificar e 2 anos e meio ele já estava sem a fraldinha. Mas 2 livros me ajudaram nesse processo, que é o Tchau, Fralda, Foi Bom Te Conhecer, da... Piscimama, a Nanda. Depois eu boto direitinho legal, todas as informações. Esse aqui, o que eu achei legal, além de tudo, tem até uma orientação para os pais de como proceder, que é super importante não pressionar a criança. Olha que ignorância. Eu no início queria trocar brinquedinhos por cada vez que ele ia ao banheiro. Ignorância da minha parte. Porque não pode ter barganha, não pode ter pressão. Isso é ruim pro psicológico dela. Até porque foi bem cedo, né, o processo dele. O desfraude deve começar por volta de 2 anos, 2 anos e meio. Eu acho legal isso aqui, por exemplo. Mostra a comidinha entrando no corpo. É um conceito bem já avançado, mas que faz ele entender o caminho da comida no nosso corpinho. Ela vem, aí uma parte vai para o intestino, outra parte vai para a bexiga, aí tem a melanciazinha aqui. Como é que aquela melancia virou um cocô no final das contas? E no final, e tudo muito respeitoso. Se você conseguir, tudo bem. Se você não conseguir, tudo bem também. E Ben gostou muito desse livrinho aqui. Mas o xodó dele do desfraude foi esse daqui, Cocô, Xixi, Pum. E a criança vai entrar naquela fase que ela só quer falar cocô, xixi, pum e todas as palavras que são mais bobas e feias que ela puder falar. E aqui ele queria conversar com cada um dos personagens. Então eu tinha que encarnar o cocô, o xixi e o pum. E ele, cocô, não sei o quê. E eu ia contando a história e tinha que entrar no personagem também, que bem ama isso. Eu acho que o Luca vai gostar também. Eu acho que toda criança gosta. Outra coisa que a gente usa pra divertir e entreter os nossos filhos são os bichinhos, né? Bichinho de pelúcia. E a gente faz os personagens, criança gosta muito disso. E recentemente eu comprei um fantoche da... A Shopee é um universo, viu? Se você descobriu a Shopee, você descobriu Ainda não descobri. um buraco negro da diversão infantil. Mas, voltando, a gente sempre tem que tentar, não é ler assim, o patinho Lio. O patinho Lio ama ficar na lagoa. Não, tenta botar um tom, né? O patinho Lio ama ficar na lagoa. Uau, olha que legal a lagoa. Porque senão a criança vai ficar entediada. E você vai perder dinheiro e tempo sem fazer isso direito. Ben ficou em casa até os 3 anos, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda e eu também tentei conciliar para estar mais presente na vida dele, né? Os meus trabalhos. E eu quis prepará-lo para ir para a escola, já que ele estava há 3 anos nesse contexto de casa, embora que eu acho que isso aqui também vai servir para a criança que entra na escola mais cedo. Então eu fui também na leitura novamente e procurei livros que tivessem alguma informação sobre escola, alguma coisa. E achei esse aqui, A Escola, meu livrinho animado, que ele tem alguns movimentos, né? Tem uma cena aqui que eu achei muito interessante das emoções, as emoções de Ben, porque
mostra a mamãe e o papai chegando para deixar ele na sala de aula. Aí eu fazia, eles estão indo para a sala de aula, para perto da professora. Aí ele dizia, eu não quero, ele não quer ir, ele quer ficar com papai e mamãe. Ou seja, ele estava expondo as emoções dele, né? E a gente, não, mas ele é bom. Ele estava entendendo que existia ali uma separação. E aí a gente já ia trabalhando, mas é bom, é legal, todas as crianças vão, suas primas já vão para a escola, é um momento importante que você vai aprender. E aí é bem lúdico aqui também, sempre tem uma interação no livrinho e mostra o que acontece na escola, as atividades que ele desenvolve lá, o parquinho, o balanço. Que fofinho. Então, uma ilustração muito linda. Valeu super a pena. E ele, quando ele chegou na escola, ele já entendia mais ou menos o que ele ia viver lá. Tá até com valor. E eu achei outro autor, eu também procurei livros que tivessem uma historinha para eu contar para ele. E achei o Guido, que é um ganso, que é da Sofia, uma menininha. E teve um dia que Guido foi para a escola com Sofia, e era o primeiro dia de aula dela também. Então mostrou a rotina dela acordando, preparando a bolsa com os livros, o lanche. E Guido inventa de ir escondido, seguir Sofia para a escola, né? E ele se esconde na sala de aula, embaixo da carteira dela. E mostra todo o ambiente escolar novamente, as crianças sem os seus pais, a professora. As pernas dos adultos, né? Aquelas pessoas enormes. O parquinho, né? Então eu fui trazendo a realidade da escola para a vida de bem através dos livros. É um desenho simples, né? Mas é fácil de... Mas ele ama. Também eu tive que encarnar o Guido e falar e conversar com o Ben em alguns momentos. Esse é outro livrinho, tem vários do Guido. Esse é outro que mostra uma atividade da escola, onde as crianças da escola visitam a fazenda, já com uma historinha também. E eu amei esse livro, a ilustração, o roteiro. Eu vi vários livros com muita coisa fantasiosa, assim, não que eu não seja contra, assim, de mágica, de tudo, mas eu queria coisas mais reais, mais coisas que se aproximassem da vivência real dele, não fantasias, entendeu? A fantasia faz parte da criança, o lúdico, o imaginário é importante também ser estimulado, mas a gente está falando aqui de livros que aproximem a criança da vida prática dela, da realidade do dia a dia. E é um objetivo, né? De eu preparar ele através também das histórias para o que ele ia viver. Facilitar o processo de preparação das rotinas que ele ia enfrentar. E eu já vou confiscar alguns para ficar aqui para Luca. Ainda vai demorar um pouquinho. Ele ainda tem 7 meses, né? Mas já tenho aqui boas referências. E no final, eu acho que seria justo pedir a referência do pessoal que está nos assistindo para deixar aqui outras dicas, os livros que fazem diferença para a educação dos filhinhos deles. Isso aqui também só são 2 de uma série, que é o Léo, se eu não me engano. Faz um tempo que eu não leio esse especificamente, mas li muito com ele, ensinando valores, né? Amizade, determinação. Aqui é ensinando que Léo era muito bagunceiro e a mãe não gostava, porque ele deixava tudo bagunçado. Então, ele resolveu que ia ser determinado e arrumar o seu quarto até o fim. Aqui é o dia que o amigo do Léo esqueceu o lanche em casa e o Léo dividiu com ele, um ato de amizade. Então, historinhas que vão passando valores e Ben ama demais. Por falar em valores, cabe citar aqui também, né, a nossa fé. A criança pode aprender desde cedo também através de livros, adequando a linguagem dela. Esse aqui, por exemplo, é Livro Minhas Primeiras Histórias da Bíblia. É um livro bem pequitito, com as histórias bem resumidinhas, ó, mostrando aqui Adão e Eva. Nós que temos uma fé cristã, é uma forma interessante de introduzir na vida da criança os valores da nossa fé e a nossa fé também. E esse livrinho aqui, eu pretendo ler mais à frente com o Luca, fala sobre
Pequenas Orações para Dias Ordinários. Sim, eu tenho Orações para Meninos, que eu lia com ele. E é a coisa mais fofinha, porque são orações assim muito simples, na linguagem da criança, para dias ordinários, né? Para depois da aula, para antes da aula, para quando eu for ver um amigo, para quando for se despedir do amigo. São situações também bem do dia a dia, para tomar banho, para escovar os dentes, coisas que são realmente ordinárias, mas que também vão transmitir o quanto os nossos valores e a nossa fé são importantes nesse contexto. E a ilustração é muito delicada, esse autor aqui... Ah, eu esqueci, lembrei, ele me fez lembrar de um, que é o dia que o tigre foi tomar chá. Depois eu coloco na legenda. Livro é uma infinidade. É infinito. Inclusive, a gente vai fazer o nosso sobre Ximima e Carol. Amém. Nossos projetos. Tirar da caixinha, se Deus quiser. E eu tava lembrando que a escola doméstica onde a gente estudou, ela passou muitos livros didáticos para nós, poesias, não sei se você lembra. Sim. E para mim, pelo menos na época, eu mergulhava naquilo e era muito bom. Eu acho que até Você mais lembra daquele livro O Rio? Sim, do peixinho que o a gente tinha um eu livro. De vários. A gente foi solta numa feira de livros uma vez falando sobre vida de gêmeos, né? Separadas, ambas, cada uma foi com um grupo que a professora ia junto. E cada criança da escola tinha direito a escolher nessa feira de livro um livro. Eu e Ruth escolhemos exatamente o mesmo livro, mesmo estando separadas. Então já vê que a gente tinha uma afinidade por algumas coisas. E o livro falava sobre cores, né? Sim. E aí, esse livro, O Rio, que a gente tinha, realmente, os livros didáticos a gente gostava bastante, principalmente os com figuras, porque a gente também gosta de desenhar. Agora, lembra que você fez uma música com uma poesia? Cadê a minhoca do meu anzol? Eram as poesias tão desconexas, mas a gente ficava viajando naquelas poesias. Ah, pois é. Eu tava lembrando que minha sobrinha Lia ontem fez um trava-língua e tinha uma fala do trava-língua que era: cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. E era justamente a frase dessa poesia que, ó, resgatei lá do baú da infância. É muito legal. E essas são formas de você estar estimulando o desenvolvimento da sua criança de uma forma leve, de uma forma tranquila, e que você incentive desde cedo o seu filho a leitura. A gente sabe que o contexto hoje é diferente, a gente tá muita tela, praticamente não se escreve mais. Não se preocupem que as referências, os títulos, autores, vai deixar tudo. Vai deixar aqui. E esperando as de vocês também. Mas esse contexto tecnológico não pode roubar de nós essa maravilha que é ter um livro nas mãos. Você tirar aqueles momentos para leitura. Até para a mente mesmo, o cérebro, sair da tela, do eletrônico. Aquela inquietação, né? Claro, vai ter criança que vai ter mais ou menos afinidade. Talvez o segredo seja descobrir qual perfil de livro ela goste mais. E entender que na vida ela vai precisar disso ao longo dos estudos. A leitura, embora o celular, o tablet, os computadores facilitem muito a nossa vida nesse sentido, a leitura ela é muito importante, inclusive para treinar a nossa paciência, porque às vezes eu quero ir para o final do livro, o que aconteceu? Mas página por página é assim que a gente vive, e os livros são só um exemplo disso. Espero que vocês gostem, muito obrigada pela sua participação. Eu quero muito ler esses livros com o Luca. E se vocês gostarem, nos deem um feedback para que a gente produza mais conteúdos nesse formato aqui também.